Olá, bem-vindos ao programa Artesanando. Hoje a gente vai dar uma dica para vocês, que foi um pedido de muita gente pelo Facebook e por e-mail, que é trabalhar com feltro. Então eu vou dar uma dica para você trabalhar com as crianças, criar fantoches com a ideia deles, com as cores que eles quiserem, com um molde muito fácil que você pode inventar o que você quiser. A ideia básica é você criar uma coisa muito livre, que cada um vai poder ter o seu próprio fantoche e você criar personagens para as histórias também. E também depois eu vou dar uma dica muito legal que é o ponto corrente, ou ponto cadeia, ou ponto correntinha. Dependendo do lugar do Brasil, você vai encontrar um nome diferente desse ponto. E é um ponto muito fácil, que você pode fazer várias coisas diferentes. E eu vou mostrar vários exemplos legais para você. Começando com o nosso fantoche de feltro. É bem simples de fazer. Você vai pegar um feltro duplo, duas partes da mesma cor, com uma medida aproximada de 15 centímetros por 22 de altura. E aí você vai pegar um pires, tem que ser um pires meio grandinho, ó, e fazer mais ou menos isso aqui. Pra te dar um molde básico, assim, ó, pra te dar uma sequência, tá? E aí você vai recortar isso aqui, deixando retinho, essa lateral. E quando você vai chegando aqui perto desse topo do pires aqui, você já vai fazendo uma curvinha. E vai seguindo esse desenho aqui, ó. Esse molde é um molde básico que você vai poder fazer várias coisas diferentes com ele. Com o ponto de alinhavo, que é um ponto bem simples, deixa eu pegar a linha aqui, ó. A gente vai usar uma linha perlê, que é uma linha de bordado, que é super bacana de trabalhar. A gente vai trabalhar com ela dupla. E aí aqui por baixo, ponto de alinhavo é aquele ponto que você vai e volta, mantendo uma igualdade no ponto para ele ficar bonito. E ele tem que ficar bem puxadinho, mas não tão puxado que estique o feltro. Então tome cuidado com isso, para não esgarçar o feltro, tá? E vai fazendo essa volta toda aqui, ó, deixando esse ponto ficar dessa maneira aqui, ó. E como acabamento, aqui embaixo também é importante que você faça dos dois lados da boca, certo? E aí você tem essa base que você pode fazer de diversas cores diferentes. Você pode criar vários elementos diferentes aqui, ó. Porque o bacana desse lúdico aqui também é a cor. Nesse branco, que o branco é uma cor meio cruel, você não sabe muito bem o que fazer com ele. A ideia é fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui, ó, aquele símbolo de curtida das redes sociais também, do Facebook e tudo mais. Você vai fazer uma mãozinha, só que eu vou fazer dupla para que ela tenha volume, tá? Vou fazer também o ponto alinhavo aqui, ó. Então eu vou fazer um parzinho de luvinhas aqui, tá? Com o ponto de alinhavo. E com a cola quente, eu vou colar isso aqui na lateral. Se você quiser já costurar isso, pode costurar, não tem nenhum problema. Mas aqui no caso, eu vou fazer colado. Para trabalhar com a criançada, é até melhor que seja costurado, porque aí ela não se queima com a cola quente. E aí você tem aqui esse bonequinho. O que fazer com esse bonequinho? Uma caneta, aquela caneta de marcador normal. Pode ser também a tinta relevo, tinta dimensional, tinta 3D, uma tinta relevo ou essa tintinha aqui. Duas bolinhas. Essa caneta funciona super bem para isso. Passa algumas vezes fazendo duas bolinhas aqui. Eu sempre parto de um risco e depois preencho ela meio ovalada. Vou fazer uma sobrancelha aqui. E depois, com a mesma caneta no vermelho, eu vou fazer um sorrisão aqui para ele. Isso aqui, para criança que tem medo de fantasma, você já mostra que o fantasma é um cara legal, é divertido e pode brincar com ele sem nenhum problema. Então você faz um fantasminha que vai ser o amigo dele. Então se ele tiver algum medo, já deixou de ter. Não quer fazer o fantoche? Você pode rechear isso aqui com fibra sintética, aquela fibra siliconada, põe um cheirinho de criança ali, fecha aqui e aí ele pode dormir com um bonequinho para ele também. Essa ideia pode ser transformada para diversas coisas legais. Por exemplo, para um palhaço.
você pode também usar um molde diferente, aí sempre com cores bem coloridas e montar um palhacinho. Aqui no caso tem a tinta relevo fazendo os olhinhos e a boca dele. Outra ideia que você pode fazer também, coelhinho. A orelha e a bochecha do coelho, que também faz a brincadeira. Toda a base é a mesma, tá? Por exemplo, quer ver fazer um elefante com isso? Vou pegar esse aqui, que é roxinho, igual o roxo do coelho, só que eu fiz com linha amarela, para ficar um destaque maior aqui. A orelha do elefante também tá dupla, que nem a mãozinha do fantasma. E aí eu vou fazer a orelha do elefante dessa maneira. Cola quente também. Vem aqui. Vou colocar aqui em cima, acompanhando a costura. Eu acompanhei aqui a costura para poder fazer esse franzidinho aqui, tá vendo? Aí ele dá um movimento diferente. Mesma coisa do outro lado. Na mesma altura. Lembrando que pode ser costurado também, não precisa ser necessariamente colado. E aí peguei aqui, ó, como se fosse um cabo de guarda-chuva ou aqueles balõezinhos de história infantil para fazer a tromba. Cortei essa basezinha aqui para o olho, então eu vou fazer o seguinte, passar cola quente aqui atrás, tomando cuidado para não queimar o dedo. E vou posicionar aqui perto da cabeça aqui, uns 2 dedinhos abaixo do topo da cabeça. Acertei isso, tiro o fiapinho de cola, venho com a tromba, só na parte de cima, não precisa colar a tromba inteira. Vem aqui e cobre essa parte reta aqui do olho. Com a caneta preta, eu venho aqui e faço as 2 bolinhas também. Pronto. Aí você tem também o elefante, que se você perceber, tudo é feito de uma maneira muito simples. Não precisa fazer um trabalho muito elaborado, muito cheio de detalhes. O importante é que ele tenha a informação e que a criança possa brincar à vontade. Se você ficar brincando com a mão, ó, ele vai fazendo todos os movimentos. Se você bate aqui, a tromba levanta, você vai mexer as orelhinhas. O bacana é que a criança possa contar histórias, possa brincar à vontade. Se você quiser fazer um trabalho mais bacana, com mais detalhezinhos, você pode usar o ponto correntinha para fazer a boca, por exemplo. Quer saber como é que faz? Aguarda um minutinho que eu já te ensino. Ponto corrente é um ponto tradicional, gostoso de fazer, muito fácil, que parece demorado, mas que também é bem rapidinho. E você tem uma possibilidade muito grande de coisas que você pode fazer com ele. Só para te dar um exemplo, você pode pegar um barrado de um pano de copa, por exemplo. Aí vai pegar um lápis, por exemplo, e vai fazer aqui, ó, uma ondinha, vai. E eu vou fazer o ponto corrente sobre essa onda. Então esse ponto corrente vai desenhar sobre o barrado o que eu quiser. Vou pegar uma linha contrastante aqui uma linha perlê, no caso, e vou fazer o seguinte, para que você entenda bem o processo, é o seguinte, ó, o bordado ele sempre vai começar ao contrário, então eu vou começar pelo contrário dele, para poder fazer o acabamento e não ter nó. Eu vou entrar pela trama do tecido, vou passar a linha aqui, você percebe que a linha fica visível na trama. Fica esse rabicozinho aqui que depois eu vou tirar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo o bordado, virando a linha para cá. E aí vou entrar aqui por onde ela saiu e vou dar um passinho e segurar essa linha nessa alça que eu já tinha separado aqui. Prendeu, é o primeiro elo da corrente. Aí esse é o pulo do gato do ponto corrente. A agulha tem que vir antes da cadeia aqui, antes dessa alça, e entrar por ali e sair um pouquinho mais para frente, na mesma distância que eu fiz o primeiro, deixando sempre essa alcinha aqui também. E aí eu prendo aqui o segundo elo da corrente. E aí vou fazendo essa brincadeira seguindo o desenho que eu criei, para poder fazer um trabalho bem bacana, sempre bem organizado. E esse traço tem que ser bem leve, para que ele não apareça embaixo do bordado. Segurei aqui
e eu tenho o terceiro elo da corrente. E assim, sucessivamente, eu vou fazendo o desenho, sempre mantendo o ponto no mesmo tamanho e com a mesma tensão. E você pode fazer umas coisas super legais, ó. Por exemplo, aplicação de tecido aqui, em que eu fiz as pipas presas com ponto caseado e aqui os fios que ligam as pipas com ponto corrente. Aí você quer escrever uma frase qualquer. Aqui eu peguei uma frase do Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Em homenagem ao Fernando Pessoa foi feito esse trabalho. Aí, uma homenagem para o Rio de Janeiro, foi feito esse aqui, ó. Uma brincadeira com o mar, a palavra rio, que vai tudo uma linha só, uma sequência só. Segue o Corcovado e desce aqui de novo, como bacana. Aqui, a mesma coisa, só que aí tem o Morro do Pão de Açúcar, desce para o rio e vem para o Corcovado. E aí a brincadeira aqui com ponto cheio, o coração, porque a gente ama o rio, né? Então tá aqui essa homenagem, tudo com ponto corrente também. Outra coisa também, botinhas de Natal feitas em feltro, com ponto de alinhavo e o ponto corrente fazendo o varal aqui que prende. Quer colocar lacinho, quer colocar bolinha de Natal, quer fazer alguma brincadeirinha, fique à vontade, essa ideia funciona muito bem também. Na mesma linha da pipa, aqui um jardinzinho de corações feitos com tecido xadrez e a parte de baixo com essa brincadeirinha aqui, ó, com essa onda em verde também feita toda com ponto corrente. Ou seja, é um ponto super prático, fácil de fazer e muito versátil, que você pode brincar com muitas coisas diferentes. Pega essas ideias, use aí para você. Você viu que ele é fácil de fazer, não entendeu muito bem o ponto, volta um pouquinho, você entende que ele é muito facinho mesmo. Esse é o Artesanando, sempre tentando dar ideias novas para vocês, com coisas antigas, com coisas novas, com coisas mais ou menos, mas quem faz o Artesanando é você quando você manda a sua proposta pra gente, a sua sugestão. Então mande ideia@programaartesanando.com.br. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, nesse negocinho que está escrito inscreva-se. É uma coisa importante, vai lá e se inscreve, tá? Para poder saber sempre quando o vídeo novo está no ar. Esse é o Artesanando, brincando com você, pra gente poder se divertir. Até daqui a pouco. Beijo!